Então, uma dúvida muito frequente e que me mandaram aqui na caixinha é sobre restrição de crescimento intrauterino. O que significa isso? Na verdade, assim, durante a gestação, a partir do momento que a gente começa a calcular o peso fetal estimado do bebê, existem algumas curvas de crescimento que se utilizam dentro dos aparelhos de ultrassonografia. A curva que é mais utilizada é uma curva que chama Hadlock, que é um estudo que foi feito há muito tempo atrás, mas até os dias de hoje é a curva que a gente utiliza na maioria dos aparelhos de ultrassonografia. Então, a grande maioria dos laudos na ecografia, na ultrassonografia também, se vocês perceberem, quando sai o resultado do peso fetal, sai um dado sobre o percentil do peso fetal, que ele pode variar de 0 até 99, geralmente de 1 a 99, né? Sendo que o percentil 50 seria a mediana, seria a média desses bebês. Então, a grande maior parte dos bebês, eles ficam muito próximo do percentil 50. O que a gente acaba se alertando e preocupando mais nos casos dos bebês menores ou mais magrinhos, entre aspas, que geralmente essa curva vai acabar se aproximando, esse percentil vai se aproximar do percentil 10 ou inferior ao percentil 10. Então, existem alguns conceitos de restrição de crescimento que consideram quando o peso fetal estiver abaixo do percentil 10. Então, tem alguns autores que consideram o conceito de restrição quando o peso fetal está abaixo do percentil 3 ou abaixo do percentil 10. Isso é uma discussão longa, mas quando o peso fetal está ficando muito próximo ou abaixo do percentil 10 ou abaixo do percentil 3, é necessário você fazer um pré-natal já mais especializado, um controle de vitalidade fetal maior, porque a partir do momento que você tem esse diagnóstico de restrição fetal, em algumas vezes o bebê pode evoluir até o final da gestação com a vitalidade normal, com o líquido normal, com o Doppler normal, mas ele também pode acabar tendo diminuição da produção do líquido amniótico e tendo um aumento da resistência da artéria umbilical, isso causando uma centralização de fluxo. Normalmente o bebê saudável ao longo da gestação ele tem um fluxo grande pela artéria umbilical, que é onde vai realizar a troca gasosa na placenta e da placenta sai a veia umbilical que manda esse sangue para o bebê respirar. E em algumas situações, quando o bebê é restrito, existe um risco maior dele desenvolver uma centralização de fluxo. O que é isso? Ele diminuir essa quantidade de sangue pela artéria umbilical por aumento da resistência na troca placentária e fazer uma vasodilatação da artéria cerebral média. Ele inverter o que normalmente ocorre numa gestação fisiológica. E quando isso ocorre, você muitas vezes tem que adiantar o parto. Ou por isso, ou às vezes por um fato de o líquido estiver muito diminuído e isso causar uma prematuridade extrema. Outro dado muito importante é quando essa restrição ocorre. A gente classifica em restrição precoce quando ela ocorre antes de 32 semanas e após 32 semanas. Porque o limite de prematuridade geralmente é até umas 34 semanas. Então, quando a gente tem que adiantar esse parto e o parto ocorre antes de 34 semanas, existem algumas estratégias de você tentar acelerar a maturação pulmonar desse bebê, sendo que se você tiver um risco maior ou uma chance maior desse bebê vir a nascer antes de 34 semanas, geralmente você pode tentar acelerar a maturação pulmonar para que esse pulmão desse bebê nasça mais maduro possível, para que ele possa respirar espontaneamente ou sem tanto auxílio do pediatra após o nascimento. Então, pessoal, a partir do momento que você tem esse diagnóstico de restrição, é necessário você fazer um acompanhamento mais de perto com o teu médico de confiança
ou no serviço de referência da tua cidade, porque a gente sabe que a restrição do crescimento fetal pode aumentar a chance de prematuridade fetal e de complicações materno-fetais perinatais. Então, a partir do momento que tem esse diagnóstico, é necessário uma vigilância maior, provas de vitalidade fetal seriadas e um acompanhamento médico especializado. Dr. André Sarrafi, especialista em Medicina Fetal, Saúde da Mulher, Sarrafi Curitiba.